STF suspende efeitos de sentença relacionada à devolução de dinheiro por gastos de segurança pessoal do ex-governador Ivo Cassol. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Luiz Fux, deferiu liminar em favor do ex-governador Ivo Cassol, suspendendo decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que o havia condenado a devolver aos cofres públicos do estado valores que foram gastos com sua segurança pessoal. Tudo começou quando Ivo Cassol deixou o governo e, respaldado numa lei estadual, utilizou os serviços de segurança pessoal. Aconselhado que foi em razão de ter sido um governador combativo, que durante seus 2 mandatos foi obrigado a contrariar muitos interesses, ganhando com isso algumas inimizades. 7 anos depois de ter deixado o governo, o judiciário foi provocado a se manifestar por uma ação popular quanto à constitucionalidade da lei que dava aos ex-governadores o direito de utilizar seguranças. Como consequência disso, o Tribunal de Justiça entendeu ser a lei inconstitucional. Com isso, Ivo liberou seus seguranças imediatamente, em cumprimento da decisão da Justiça. Porém, lhe foi imposto a devolução aos cofres públicos a importância aproximada de 25 milhões de reais. Como Ivo Cassol apenas seguiu a lei que lhe dava o direito de utilizar os serviços de segurança do Estado, na mais absoluta boa-fé, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro Luiz Fux deferiu a liminar interposta pelo escritório do advogado Breno de Paula, determinando, portanto, que fosse suspensa a pena imposta pelo TJ de Rondônia, até que o plenário do STF delibere. Segundo Fux, pela exposição que o cargo de governador oferece, ele considera que é razoável que o Estado custeie a segurança dos ex-governadores, pelo menos pelo mesmo período de duração de seus mandatos. O ex-governador ajuizou uma medida liminar perante o Supremo Tribunal Federal, alegando 2 argumentos. O primeiro argumento reside na tratamento igualitário já atribuído pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a outros ex-governadores de outros estados. Não é justo que outros governadores de outros estados recebam esse custeio de segurança pública e um ex-governador de Rondônia não receba o mesmo tratamento. O segundo tratamento e argumento utilizado pelo governador Cassol reside na mais absoluta boa-fé. Ele só recebeu os serviços de segurança pública acreditando na legalidade de uma lei, na permissão de uma lei, e toda lei, até que ela seja declarada inconstitucional, presume-se a sua legalidade, a sua constitucionalidade. Olha, gente, é uma situação que, observando de fora, não é de se estranhar a decisão do ministro Luiz Fux. O governador Ivo Cassol, todo mundo acompanhou, durante os 8 anos de governo dele, praticamente, ele contrariou muitos interesses. Teve gente que até hoje responde processos em cima de denúncias feitas pelo próprio governador. Tem gente que foi presa, inclusive, por denúncias feitas pelo governador Ivo Cassol. Muita gente que deitava e rolava sobre os cofres do governo já não teve mais acesso àquilo, porque a festa acabou. Todo mundo sabe o jeito que Ivo Cassol administra. E ele conseguiu fazer com que uma série de pessoas se voltassem contra ele, inclusive algumas autoridades. Ele acabou criando algumas arestas, mas é o jeito Ivo Cassol de governar e o jeito Ivo Cassol de ser.
E aí, terminando o mandato dele, foi aconselhado pelo próprio pessoal da segurança dele que ele deveria utilizar a lei que previa isso. Segurança para o governador e sua família, para o ex-governador e sua família. E uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, Ivo Cassol, na boa-fé, usou aquele instrumento que estava à sua disposição. Passados 7 anos depois disso, depois de ele ter deixado o governo, alguém entrou com uma ação popular e teve sucesso aqui no nosso Tribunal de Justiça. Ivo Cassol, incontinente, devolveu segurança, só que ficou uma conta para ele pagar, para ele restituir aos cofres públicos uma importância de 25 milhões de reais. Ora, ele agiu na mais absoluta boa-fé. Se ele criou arestas, se ele teve que se interpor a ações de pessoas que tiveram interesses contrariados, foi pela gestão do governo, pela proteção dos interesses do Estado. Enfim, e aí, evidentemente que, inconsolado, ele foi ao Superior Tribunal Federal e agora o ministro Luiz Fux, e a notícia nos chegou através justamente do doutor Breno de Paula, trazendo a vitória conseguida pelo escritório do advogado, fazendo com que fosse aceita uma liminar pelo ministro Luiz Fux, suspendendo as penas impostas a Ivo Cassol, e agora, evidentemente, que esse assunto vai para o plenário. Perguntei para o doutor Breno quais as expectativas que ele tenha, e ele me relatou isso aí que ele acabou de dizer. Que já há decisões anteriores do STF que dão aos ex-governadores a condição de utilizarem seguranças pelo mesmo tempo que durou o seu governo. Como o Ivo Cassol ficou 8 anos no governo, quase, porque ele saiu mais cedo, meses para se desincompatibilizar, para ser candidato ao Senado, ele usou dentro do espaço, dentro daquilo que já é uma decisão anterior do STF. E acima de tudo isso, na mais absoluta boa-fé, respaldado por uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa. Nada demais. Mas, enfim, acredito que as coisas vão ficar e vão ir para o seu lugar, até porque, como eu disse, Ivo Cassol apenas usou a lei. E, com isso, ficando claro que ele agiu dentro da mais pura boa-fé.